Olá pessoal, estamos de volta, continuando aqui a partir do slide número 84, falar sobre equipamentos, está no item 6, equipamentos. Então, letra A, os equipamentos devem estar em perfeitas condições técnicas de funcionamento e operação, então, todos os equipamentos. Os equipamentos devem estar disponíveis para utilização pelos trabalhadores capacitados, vigias e supervisores, sem custo para os mesmos, lógico, que é serviço da empresa. A documentação referente à capacitação de operação deve ser comprovada mediante certificado. Então, a empresa é obrigada a fornecer em perfeito estado de funcionamento, sem custo aos trabalhadores, os equipamentos relacionados, equipamentos que a gente vai estar vendo mais à frente. 6.2. Equipamento de sondagem inicial e de monitoramento contínuo da atmosfera. Os equipamentos de sondagem inicial e de monitoramento contínuo da atmosfera, nós já falamos sobre isso nos slides anteriores, né? Devem ser calibrados e testados antes do seu uso, também já falamos sobre esse assunto, e adequados para o trabalho em áreas potencialmente explosivas, caso estas áreas sejam reconhecidas. Isso quer dizer que precisa ter um mapeamento da área. Aí já vem uma observação importante. Vou voltar aqui só um minutinho. Uma observação importante. Vamos supor que você seja de uma empresa prestadora de serviço que vai fazer um trabalho para uma outra que está te contratando a sua empresa para fazer o serviço. Quer dizer, terceirizou o serviço. Então, espaço confinado e tudo, ela só pede o curso, mas precisa-se ter reconhecidamente, de uma forma reconhecida, aquele de espaço confinado e feito análise de risco de tudo que existe ali, senão às vezes você está entrando numa situação de perigosa para a sua vida, né? Quer dizer, uma situação de alto risco para a sua vida, porque não foi feito um trabalho seguindo o processo como um todo, que é análise de risco ali geral de tudo, conhecer todos os riscos necessários, ter lá os procedimentos de PET, além disso, ter também a permissão de trabalho, se for o caso, e os procedimentos todos para entrar naquele espaço. Se o espaço de uma empresa que está te contratando, está contratando uma empresa para terceirizar o serviço, ela presume-se que ela tem tudo isso mapeado e, acima de tudo, o prontuário do espaço confinado. Então você já sabe que os riscos são elevados, muitos desses gases de espaço confinado não são detectados pelos sentidos humanos, então a única forma é de se ter um trabalho de gestão de espaço confinado bem adequado para que um terceiro não possa pôr a sua vida em risco. 6.2.1.2. Os equipamentos de medição que forem utilizados no interior dos espaços confinados com risco de explosão devem ser intrinsecamente seguros do tipo EXI. Já comentei sobre isso. A família EX, então tem diversos equipamentos EX para diversos cenários, muito envolvendo áreas classificadas, que é também um assunto que estaremos abordando. E protegidos contra interferência eletromagnética. Então, o eletromagnetismo pode interferir na informação, na confiabilidade da informação, assim como ligado à radiofrequência. Os equipamentos posicionados próximo à parte externa e no entorno dos espaços confinados, considerados como áreas classificadas. Então, se for uma área classificada, também precisa ser identificado como tal. E já envolve, nós temos um treinamento voltado para a área classificada, 40 horas de informação só sobre a área, com informação para virar conhecimento dentro da área classificada. Desde o projeto até a manutenção. Equipamentos de sondagem inicial e de monitoramento contínuo da atmosfera. O detector do tipo multigás, convencional denominado multigás, monitora 4 variáveis, conforme sua configuração, como concentração de O2, limite inferior de explosividade, para gases e vapores combustíveis ou inflamáveis, concentração de monóxido de carbono, CO2, e concentração de gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio, que é o chamado H2S. Para qualquer outro tipo de gás que seja identificado no ambiente perigoso, sensores dedicados devem ser configurados de forma complementar ou com o uso de instrumento para o gás identificado, detector de monogás. Quer dizer, então a gente tem que estar muito atento a esses detalhes, que às vezes nossos cenários implicam outros tipos de gases. Se isso acontecer, aqui tem a informação mostrando, você tem o multigás, que é o que tem muito no mercado, que já eu também utilizei bastante desse tipo de equipamento, precisa também ser calibrado antes do uso. Por sua vez, tem o monogás, que é
para, às vezes, os gases específicos que você tenha naquele ambiente de espaço confinado. Equipamento de sondagem inicial e de monitoramento contínuo na atmosfera. Continuando, os detectores devem ser adequados aos riscos presentes e possíveis dos espaços confinados. E ainda dotados das seguintes características. Vamos lá. Operar tanto por aspiração como por difusão. B. Possibilitar níveis de estabilização do sensor de oxigênio. Deve estar situado entre 20,8 de volume de O2 e 20,9. Deve estar, os sensores devem estar buscar estabilização dentro dessa faixa. O manual do fabricante deve fornecer do detector. O manual do fabricante ou fornecedor do detector deve ser consultado sobre a concentração. Já comentei sobre isso. Fazer todas as perguntas pertinentes ao fornecedor, usar esse material que serve de norte para você fazer todos os questionamentos necessários para o fornecedor, porque é aquilo, né? Quem faz a pergunta merece a resposta, ele precisa da resposta. E se você não souber as perguntas a serem feitas, fica difícil. Então, essa apresentação, esse módulo, você utiliza essas perguntas, que é tudo baseada na norma da NBR, da BNT, voltada para espaço confinado, que dá informações sobre os instrumentos. Então, essa parte, para você adquirir o instrumento ou até alugá-lo, é importante ter essas informações. Esse agora é o item 6.12, equipamento de sondagem inicial e monitoramento contínuo da atmosfera. Vamos continuidade. Alertar o trabalhador sobre os riscos presentes no ambiente ao ativar simultaneamente alarmes sonoros, visuais e vibratórios. Então, é preciso alertar o trabalhador, né, que esses alarmes, né, vão estar funcionando. Alarmar para notificar quando a carga da bateria estiver baixa. Então, informar, já pensou? Vai fazer um trabalho desse longo, chega na hora e falta bateria, vai comprometer todo o trabalho. Equipamento de sondagem inicial e monitoramento contínuo da atmosfera. Nota: é recomendado que o operador verifique o manual do fabricante a fim de conhecer a sua possível interferência ou emissão eletromagnética. Isso é muito importante ter isso bem definido e estar acompanhando também, se vamos supor que porventura possa interferir. Sempre está havendo modificações na legislação que trata esse assunto, decretos de governo, então, sobre influência eletromagnética, os limites. É importante você estar dando uma conversada com o fornecedor a esse respeito. E, por outro lado, também órgãos que trabalham com essa parte dentro das empresas, a legislação sobre esse assunto, inclusive consultar o pessoal de segurança, que vira e mexe, há uma alteração, uma modificação, tinha alguns documentos nesse sentido, agora já teve uma alteração no ano de 2018, e isso está sempre alterando. Mas é importante estar conversando com o fabricante para não pegar uma informação desatualizada a esse respeito, da influência eletromagnética. F. Ter níveis de proteção contra ingresso de poeira e água. Aí, ó, que legal. Adequado para as condições às quais pode ser exposto. Nota, o termo em inglês, IP, está aqui, ó, Ingress Protection, é usualmente utilizado e corresponde ao grau de proteção. Então tem que ter nível de proteção contra IP, contra poeira e água. Permitir consulta aos registros de verificação e ajuste por meio de gás, utilizando para realizar o teste de resposta. E alarmes controlados por número de série de cada instrumento. Então, se permitir fazer consulta aos registros de verificação e ajuste por meio de gás. O sensor, agora já entra aqui, ó, correlação entre os gases, combustíveis ou inflamáveis e o gás de calibração escolhido pelo usuário. Isso aqui é muito importante. É um dado extremamente importante. Então, muita gente que passa por cursos de espaço confinado não tem informação, fala sobre o instrumento, até demonstra como é que opera o instrumento, mas o instrumento precisa ser calibrado e, por outro lado, essa calibração tem que ser de um gás que, por exemplo, você calibrou seu instrumento com metano.
Mas se for um ambiente que tenha gás, um pouco, a faixa que seja um pouco mais restritiva do que o metano, eu tenho que usar o outro, que é, por exemplo, o pentano. Então, essas questões são muito importantes para que consiga enxergar a presença do gás que eu vou fazer avaliação dentro do espaço confinado. O sensor que mede gases combustíveis ou inflamáveis deve estar ajustado para o gás-alvo. É o que eu estou querendo dizer. Gás-alvo que se deseja medir. Porém, no ambiente industrial, dificilmente se encontra apenas um gás. Nesse caso, o ajuste pode ser feito para um gás cuja resposta do sensor seja suficientemente próxima ao valor real da mistura ou para valores mais restritivos. O fabricante ou fornecedor do equipamento deve descrever no manual de operação entregue com o detector os fatores de correlação quando o detector for utilizado com gases diferentes daquele utilizado na calibração. Então, toda essa informação se encontra no manual do fabricante, mas eu recomendo sempre solicitar ao fabricante que todas as perguntas que estão aqui, como a gente está comentando, e solicitar a ele que dê um treinamento atendendo prioritariamente essas informações constantes do manual, que fica muito cômodo para o fornecedor fornecer o manual e deixar você se virar, vamos dizer assim, mas não é prudente se trabalhar desse jeito. A escolha do gás-alvo de ajuste é de fator de correlação, tem como objetivo a correção das leituras dos instrumentos. As leituras dos espaços confinados podem dar uma falsa indicação de segurança quando estiverem presentes gases cujos limites inferiores de explosividade forem muito baixos. Isso quer dizer o quê? Como eu falei, você tem lá a faixa do metano. Então ele vai enxergar o que está dentro da faixa, né, dele e outros gases que sejam uma faixa semelhante. Mas se tu tiver, vamos supor, o gás metano é 4, não lembro aqui de cabeça qual é a faixa do metano. Mas tem gases que têm a faixa menor do que 4. Então eu tenho que calibrar com um gás que consiga enxergar essa faixa inferior. Ok? Se a faixa for 2, eu tenho que calibrar com um gás que enxergue isso. O pentano, se não me falha a memória, é em torno de 1,5. Então eu tenho que fazer uma calibração com um gás que possa ser, o instrumento possa enxergar esse gás com limite abaixo. Então essa é uma informação extremamente relevante, extremamente importante para que se possa fazer o trabalho de avaliação adequado e de maneira técnica. Deve-se considerar a atmosfera de risco de inflamáveis igual ou superior a 10%. Então, ou seja, experiência prática. Quando eu trabalhei em construção naval, antes de haver NA-83, muito tempo antes de haver NA-83, no começo da minha carreira, ali nós tínhamos muito trabalho de pintura de tanque, a pintura extremamente inflamável, e ali criava essa atmosfera explosiva, inflamável e explosiva. Então, tínhamos que ficar medindo. Na ocasião, a concentração, se a gente encontrasse uma concentração de gás até 10% de gás, era liberado para se fazer o trabalho. Mas tem empresas, que é o que eu também compartilho hoje, que não encontra nada. Então, deve-se considerar a atmosfera de risco de inflamável igual ou superior a 10% do limite, né, de concentração dentro, em percentual, né, 10% do limite. Então, isso era muito comum se fazer análise. Então, ou seja, em termos de segurança, liberava-se serviço ainda com uma margem um pouco perigosa. Nunca deu nada, mas podia dar. Teste de atmosfera de modo remoto e contínuo. O detector de gás deve operar para monitorar a atmosfera de maneira contínua. A gente já comentamos sobre isso. Aí vamos ver alguns detalhes. Existem duas maneiras de utilizar detectores de gases portáteis. Monitoramento remoto ou presencial. Quando o trabalhador estiver portando o detector. Em ambos os casos, é preciso que os gases entrem em contato com o sensor do detector. O contato pode ser por meio de difusão dos gases, de forma passiva. O monitoramento também pode ser feito por meio de conjunto, contendo detector, bomba de amostragem, que vai bombear, né? Vai fazer a sucção
da substância e outros acessórios, como linha de amostragem e ponta de prova. Esse sistema propicia o acesso dos gases aos sensores ao forçar o contato gás detector, através fazendo a sucção. Então, são essas duas maneiras que existem para se fazer os testes de atmosfera, de modo remoto e contínuo. C. O conjunto detector, bomba, linha de amostragem e ponta de prova deve ser testado antes do uso e o detector equipado com os seus acessórios. O sistema deve possuir alarme para indicar a obstrução do fluxo de ar coletado para a amostragem. Então, até isso tem que se ter. Então, é uma coisa, essa série de detalhes que existem nos instrumentos, detalhes técnicos, né? Isso é para garantir a confiabilidade, porque sabe que se tiver, não pode ter margem de erro para isso. A margem de erro, vocês estão vendo, é mais se o operador não souber lidar com isso com profundidade. É o que eu, mais uma vez, cito para vocês a importância de não só receber, comprou um equipamento, veio com manual. Só que não é só isso. Você convém você pegar esses itens aqui, que nós estamos falando sobre os equipamentos, conversar com o fornecedor, depois de tudo aprovado, ter uma condicionante dele dar o treinamento de uso prático do equipamento, para conhecer o equipamento, manipular o equipamento, somente aquelas pessoas que vão multiplicar esses ensinamentos para os outros. Tudo bem? Letra D. Caso esteja utilizando acessórios para realizar o monitoramento remoto, não se pode deixar a extremidade da linha de amostragem entrar em contato com líquidos ou materiais particulados, evitando medidas errôneas. O material particulado são partículas e elas podem comprometer a fidelidade dessa informação do instrumento. Utilizar somente linhas de amostragem e pontas de prova aprovadas pelo fabricante ou fornecedor, conforme descrito em seu manual. Então não pode dar jeitinho. A gente sabe que, infelizmente ou felizmente no mercado, muitas empresas criam seus sensores, não pode se comprar de outros, tem que só comprar exclusivamente dela. Então isso acontece muitas das vezes. Então esse tipo de situação nos leva a ser bastante criterioso na nossa compra de equipamentos. F. Certos tipos de linhas de amostragem absorvem determinados gases tóxicos, como o cloro, está aqui o símbolo dele, e a amônia, NH3. Consultar o fabricante ou fornecedor do instrumento para determinar o material adequado. Olha quanto detalhe importante, pessoal. Então é importante estar muito atento a esse treinamento, nessa parte aqui da norma da ABNT, a NBR, que nos dá muita informação preciosa que você não encontra na NR33 e que complementa toda a informação. Telas de funcionamento dos detectores. Agora, outra informação. Permitir a leitura instantânea. Não preciso permitir isso. B. Indicar o valor de pico, memorização do maior valor de um intervalo de tempo. Está fazendo uma avaliação numa atmosfera ali, pode ter essas variáveis. Nota. Os valores de leitura para transcrição na PET devem ser tomados da tela do valor de pico, logo após as medições. Então, o valor de pico é o que você vai informar na tua permissão de entrada em espaço confinado. C. Mostrar o limite de exposição de curta duração STEL. Então, isso aqui está dentro do manual da CGIH, mostra o limite de exposição de curta duração. Então, esse STEL quer dizer curta duração. Então, a gente fala muito sobre esse assunto em higiene ocupacional. Então, ele é curta duração, que representa a concentração média ponderada no tempo durante 15 minutos, apenas para sensores de gases tóxicos. Então, vocês estão vendo que não tem nada a ver com gases inflamáveis. Isso aqui está relacionado à saúde do trabalhador, por isso que é na CGIH. Nota, o termo em inglês STEL é usualmente utilizado e corresponde ao limite de exposição de curta duração. Quanto tempo você pode ficar exposto ali? Então está dizendo, ó, média 15 minutos, média ponderada de tempo de 15 minutos, dentro do ambiente que gases tóxicos, isso faz mal para a saúde. Então, dentro do espaço confinado, além de ter a atmosfera com espaço confinado, lembra que eu falei do não perturbado, do perturbado e do não perturbado?
Então, se ele se tornar perturbado, a gente for fazer atividades ali gerando poeira, tirando fumos metálicos, coisas assim, já sabe que são material que pode ser tóxico. E aí tem um limite de tolerância. Esse limite STEL seria 15 minutos. É claro que a gente está falando tudo que pode acontecer no evento, mas se você tiver uma excelente ventilação, você consegue ter um ambiente que não entre dentro dessa condição de risco. Apresentar o limite de exposição, aliás, não só isso, mas também a proteção própria do trabalhador. Apresentar o limite de exposição de longo prazo, que consiste na concentração média ponderada no tempo para uma jornada de 8 horas. Então, o STEL tem um tempo reduzido, uma coisa limite de curta duração. Mas, para o TWA, a concentração de 8 horas. Tem também isso na CGH? Com certeza. Então, limite STEL, limite TWA, voltado para a parte de agentes químicos. O alto zero, agora outro assunto. Alto zero. Então a gente vai dar uma parada aqui, no slide 104. Vamos estar continuando depois nele, ok? Então você estude, tire suas dúvidas, aprecie bem o material, ele é muito importante, ele dá muita riqueza de detalhes, informações que são de suma importância para o seu trabalho em espaço confinado. Analise com calma, nas dúvidas, nos encaminhe através dos canais de comunicação que estaremos respondendo o mais rápido possível. Bons estudos e até a próxima.